Se você é fã de filmes de terror assim como eu, sabe que o que realmente causa arrepios é quando a tela exibe aquelas palavras assustadoras. Este filme foi baseado em fatos reais. Esses filmes não são apenas criações da mente dos roteiristas não, mas sim relatos de eventos aterrorizantes que realmente aconteceram. Por isso hoje aqui estão 8 filmes de terror que são inspirados em eventos reais e são tão perturbadores quanto fascinantes. Em primeiro lugar da nossa lista temos O Exorcista de 1973. Este clássico do terror é baseado no caso real de Roland Doyle, um garoto que passou por um exorcismo na década de 1940. O filme segue a possessão demoníaca de uma jovem, que com os esforços de 2 padres para expulsar o demônio. O caso é real e envolveu experiências de possessão que foram documentadas em detalhes, tornando o filme ainda mais assustador. Agora, em segundo lugar da nossa lista, temos O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Um filme de terror que combina drama e suspense psicológico. A trama acompanha Emily, uma jovem universitária que começa a experimentar fenômenos aterrorizantes, levando seus pais a buscarem ajuda espiritual através de um exorcismo. O foco do filme se alterna entre os eventos sobrenaturais vividos por Emily e o julgamento do padre, onde a questão principal é que ela sofria de uma condição médica ou que estava realmente possuída por forças malignas. A narrativa também explora os conflitos entre a ciência e a religião, levantando questionamentos sobre a crença e o ceticismo, enquanto as cenas de possessão são intensas e impactantes, criando um clima de tensão constante. A trama é baseada no caso real de Anneliese, uma jovem alemã dos anos de 1970, que passou por 67 sessões de exorcismo devido a comportamentos violentos e crises que foram interpretadas como possessões. Anneliese também sofria de epilepsia e transtornos mentais, o que gerou controvérsias no julgamento. Após a sua morte por desnutrição, os pais e os padres envolvidos foram responsabilizados por negligência. Emily? Hey, can you hear me? Agora, em terceiro lugar da nossa lista, temos O Massacre da Serra Elétrica. O icônico filme de terror lançado em 1974, dirigido por Tobe Hooper, essa produção chocou o público com sua brutalidade e cenas perturbadoras, acompanhando um grupo de jovens que cruza o caminho de uma família de canibais, liderada pelo temido Leatherface. A atmosfera densa e os elementos quase documentais transformam o filme em um marco do gênero slasher. O longa é frequentemente associado a fatos reais, graças à inspiração de Ed Gein, um assassino em série que aterrorizou o Wisconsin na década de 1950. Gein ficou famoso por desenterrar corpos de partes humanas para fabricar objetos, hábito que inspirou o comportamento macabro de Leatherface, especialmente o uso de máscaras feitas com pele humana. No entanto, a história do massacre da Serra Elétrica é em grande parte fictícia, com liberdades criativas como o uso da serra elétrica. O impacto do filme vai além da violência explícita, sua estética crua filmada, estilo quase documental, e a trilha sonora perturbadora deixam um público da época em choque, reforçando a ideia de que algo assim poderia realmente acontecer. Isso aumentou ainda mais o terror, confundindo as linhas entre ficção e realidade. Em quarto lugar da nossa lista temos A Hora do Pesadelo. Lançado em 1984, dirigido por Wes Craven, o filme é um dos maiores ícones de terror, apresentado ao mundo pelo vilão Fred Krueger, um ser sobrenatural que invade os sonhos de adolescentes e os assassinam enquanto dormem. Com suas garras afiadas e um visual grotesco, Fred rapidamente se tornou um personagem mais memorável do cinema,
levando o público a questionar o que é real e o que é apenas um pesadelo. O que muitos não sabem é que a premissa do filme foi inspirada em eventos reais. Wes Craven baseou a história em uma série de artigos que leu sobre um fenômeno estranho ocorrido nos anos de 1970 a 1980, envolvendo refugiados do Sudoeste Asiático. Várias pessoas, principalmente jovens, morreram subitamente durante o sono, após relatar pesadelos intensos e aterrorizantes. Alguns tinham tanto medo de dormir que faziam de tudo para se manter acordado, mas eventualmente sucumbiram ao sono e faleciam de causas inexplicáveis, algo que ficou conhecido como a Síndrome da Morte Súbita e Inesperada. E decidiu criar uma história que explorasse o terror de morrer durante o sono. A ideia de um vilão que atacasse as suas vítimas em seus sonhos se mostrou de maneira inovadora, e misturar o sobrenatural com medos reais. Embora Fred Krueger seja uma criação fictícia, a inspiração para o filme veio de eventos misteriosos e trágicos. Agora, em quinto lugar da nossa lista, temos Os Estranhos. Este thriller psicológico, dirigido por Brian Bertino, segue o casal que, após retornar a uma festa, é atormentado por 3 misteriosas figuras macabras que invadem a sua casa isolada. A tensão crescente e o terror causado pela sensação de vulnerabilidade tornam o filme um verdadeiro pesadelo para quem tem medo de invasões domiciliares. Os Estranhos é vagamente inspirado em eventos reais. O diretor Brian Bertino revelou que a ideia do filme veio de uma experiência que ele teve na sua infância, quando um grupo de pessoas desconhecidas bateu na porta de sua casa perguntando por alguém que não morava ali. Posteriormente, ele descobriu que essas pessoas estavam invadindo casas da região. Além disso, o filme também inspira o infame caso da família Manson, nos anos de 1960, quando um grupo liderado por Charles Manson invadiu casas e cometeu assassinatos brutais, incluindo da atriz Sharon Tate. O clima de terror em Os Estranhos é reforçado pela ausência de um motivo claro para os ataques. Os invasores agem sem uma razão aparente, transformando o medo do desconhecido em um horror ainda mais profundo. Frases como "por que vocês estavam na casa?" aumentam o terror psicológico, fazendo com que o público se sinta ainda mais inseguro. What is it? It's my phone. Oh my God. We gotta get out of here. Now open the door and I just want you to run, okay? Agora, em sexto lugar da nossa lista, temos Fogo no Céu. Lançado em 1993, dirigido por Robert Lieberman, este filme de ficção científica e suspense é baseado no famoso caso de Travis Walton, um lenhador que alegou ter sido abduzido por alienígenas em 1975, no Arizona, que desapareceu por 5 dias. O caso de Walton se tornou um dos relatos de abdução mais notórios e debatidos da história. A trama segue Travis e os seus colegas lenhadores que testemunharam uma luz misteriosa no céu enquanto trabalhavam em uma floresta. Curioso, Travis se aproxima da luz e em seguida é atingido por um feixe de energia e desaparece diante de seus olhos. O filme retrata os eventos de suposta abdução, enquanto seus colegas enfrentam suspeitas de assassinato, até que Travis reaparece dias depois, desordenado e traumatizado, afirmando ter sido levado por extraterrestres. O que torna Fogo no Céu ainda mais intrigante é que os amigos de Travis passaram por testes de polígrafo, detector de mentiras, e todos foram considerados honestos, o que aumentou a credibilidade do caso e intrigou investigadores e ufólogos por décadas. No filme, as cenas dentro da nave alienígena são visualmente perturbadoras, mostrando Travis sendo submetido a experimentos alienígenas, tornando a experiência ainda mais aterrorizante. Unbelievable.
So unimaginable that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported. Em sétimo lugar da nossa lista temos Wolf Creek, dirigido por Greg McLean. Este filme de terror psicológico australiano é inspirado em uma série de crimes reais que ocorreram na Austrália, particularmente os casos de Ivan Millett, um serial killer que assassinou mochileiros na década de 1990. A história segue 3 jovens turistas que, durante uma viagem pela vasta e isolada região do deserto australiano, se tornam vítimas de um psicopata local. A trama começa com os personagens principais, 2 amigos estrangeiros explorando as belezas naturais de Wolf Creek. Mas suas férias de aventura rapidamente se transformam em um pesadelo quando o carro deles quebra. Eles acabaram encontrando um homem misterioso que os oferece para ajudá-los. No entanto, logo descobrem que é um assassino sádico, dando início a uma perseguição brutal. O filme é conhecido por sua abordagem realista e crua, retratando a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. A atmosfera opressiva e os cenários isolados da Austrália contribuem para o sentimento de desespero e vulnerabilidade dos personagens. A sequência de tortura e violências são impactantes e aumentam a sensação de terror psicológico. Agora, em oitavo lugar da nossa lista, temos Psicose. Lançado em 1960, dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock, este clássico do cinema é amplamente reconhecido por suas reviravoltas impactantes e pela forma inovadora como aborda o tema psicose. O filme é inspirado em Ed Gein, um infame assassino necrofílico da década de 1950, que chocou a sociedade americana com seus crimes horrendos que incluíam o desmembramento de suas vítimas. A história gira em torno de Marion Crane, uma mulher que, após roubar uma quantia considerável de dinheiro, decide fugir para recomeçar a sua vida em sua jornada. Ela faz uma parada em um motel isolado administrado por Norman Bates, um homem enigmático que vive sobre a sombra de sua mãe controladora, o que começa como uma simples estadia quando Marion se torna vítima de Norman, levando a série de eventos que revelam um lado sombrio de sua personalidade. Psicose é notável por sua construção tensa e pela icônica cena do chuveiro, o que se tornou uma das mais memoráveis da história do cinema. Hitchcock utiliza técnicas cinematográficas inovadoras, como ângulos de câmera e edição rápida, para amplificar o medo e a surpresa. A revelação da verdadeira identidade de Norman e a relação complexa com sua mãe adicionam camadas de horror psicológicos à narrativa. E se você ficou até aqui é porque com certeza você gostou desse vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho, pois sua inscrição é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos como esse. E aproveite também para deixar o seu like e mostrar que você está conosco nessa jornada. E não se esqueça de ativar o sino, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui. E compartilhe a sua opinião nos comentários e nos diga qual desses filmes te impressionou, qual desses você ainda vai assistir. Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima e fui!